Oi, gurias, tudo bem? Estamos começando o nosso primeiro podcast do Papo de Guria. E aí você vai me perguntar, Ju, mas por que podcast? Por que você não grava mais vídeo? Por quê? Eu queria usar esse nosso primeiro espaço aqui, nosso primeiro podcast, para explicar um pouquinho para vocês o porquê eu decidi migrar para o podcast. Há algum tempo eu já estava com planos de que o Papo de Guria tivesse um conteúdo um pouco mais teológico, um pouco mais profundo, uns papos um pouco mais densos, digamos assim, sabe? Com um pouco mais de conteúdo. E eu sentia que nos vídeos eu não conseguia abordar muito tudo isso, porque, querendo ou não, o vídeo, ele tem um certo público, né? Que está ali procurando por algo mais breve, por um vídeo mais breve. Então, eu também, por outros motivos, decidi que o podcast seria uma ótima ferramenta para a gente poder dar continuidade ao nosso ministério, às nossas conversas, aos nossos estudos. E uma amiga veio tomar um café da tarde comigo e com o Di, e o marido dela. E ela me perguntou, e aí, Ju, e o Papo de Guria? E eu expliquei algumas coisas que eu estava sentindo para ela, que eram alguns pensamentos meus. E ela me falou sobre o podcast. Claro, eu já tinha ouvido, né? Mas ela falou o quanto o podcast era abençoador na vida dela, o quanto o podcast facilitava ela ter momentos momentos produtivos em momentos que ela não estaria produzindo nada, digamos assim. Vamos supor, no momento em que ela está indo para o trabalho, é um momento em que ela consegue parar para ouvir, ou que ela está limpando a casa. E às vezes o vídeo a gente precisa um pouquinho mais de atenção, precisa parar, precisa ver, né, a imagem. E o podcast, ele tem mais esse lado de ser mais ouvinte mesmo. E devido a outros fatores, a outros motivos, eu achei que o podcast poderia ser uma boa ideia para a gente começar a ter aqui no Papo de Guria. Eu amo esse ministério, vocês que me acompanham aí há bastante tempo sabem o quanto a gente já passou por tanta coisa juntas aqui, né? Vocês já viram tanta coisa acontecer na minha vida e eu já pude acompanhar a vida de algumas de vocês. Então, para você que está chegando agora no nosso ministério, aqui no nosso Papo de Guria, seja pelo blog, seja no YouTube, seja em outros canais de comunicação, eu vou me apresentar um pouquinho para você conhecer um pouquinho da minha história, conhecer um pouquinho de quem eu sou. E se você também quiser se apresentar para mim, vai ser um prazer te conhecer melhor. Pode deixar comentários aqui embaixo, se você estiver no YouTube ou no blog. Ou então você pode me mandar e-mail. Vou deixar todos os endereços para a gente continuar a nossa comunicação, tá bom? Então, meu nome é Juliana. Eu tenho 27 anos e eu sou natural do Guarujá. Eu nasci no Guarujá, sou caiçara, né, como dizem. E aos 18 anos de idade eu saí do Guarujá, fui morar em Atibaia, porque o meu sonho era estudar no seminário para eu poder ser missionária. E eu saí do Guarujá, então terminei os meus estudos lá e fui morar em Atibaia para fazer o seminário. Fiz 3 anos de seminário no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia. Me formei em teologia com ênfase em educação cristã. E assim que eu me formei, em 2012, saí, fui trabalhar, voltei para o Guarujá para trabalhar na minha igreja. E aí, nesse período, eu estava em transição do que iria acontecer na minha vida em questão de ministério. Eu nunca tinha namorado e eu tinha um propósito de poder investir a minha vida no ministério de tempo integral. Então, eu acreditava que a pessoa com quem eu me casaria, eu acreditava que o melhor seria também estar casada com alguém que tivesse o mesmo propósito de vida que eu, né? Então, esse foi um dos motivos que me fez esperar pela pessoa com quem eu visse mais possibilidades de os nossos propósitos também casarem, digamos assim. Então, eu voltei para o Guarujá em 2012, trabalhei na minha igreja em 2013. Em 2014,
eu me inscrevi numa agência missionária, porque no período de seminário eu tinha ido para a África fazer uma viagem missionária lá. E eu tinha me apaixonado, queria muito trabalhar com o povo africano. E eu pensava assim, eu não vou esperar um marido chegar para então minha vida começar. Minha vida já começou e Deus ele vai me direcionando, né? Eu pensava muito assim, Deus, eu tô indo, se for os teus planos, o Senhor abre as portas. Se não for, o Senhor fecha e me mostra outro caminho, né? E aí nesse período eu me inscrevi nessa agência missionária chamada MIAF, Missão para o Interior da África. A minha primeira viagem à África tinha sido para Moçambique, mas essa segunda viagem, que seria mais longa, né, por um período maior, já seria para talvez outro país, ali da África mesmo. E nesse período que eu estava me preparando para ir para a África como missionária, eu encontrei o Diego. O Diego morava em Jambeiro, que é uma cidadezinha no interior de São Paulo, uma cidadezinha de 5.000 habitantes. E ele é natural de São José, mas ele tinha vindo morar em Jambeiro porque a família dele é daqui. E ele também tinha o propósito de trabalhar com a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Jambeiro. E aí nós tínhamos um amigo em comum chamado Hudson, ele tinha sido meu amigo no seminário, nós tínhamos estudado na mesma turma e o Hudson era um dos melhores amigos do Diego. E depois do seminário eu reencontrei o Hudson num curso de aconselhamento bíblico que a gente estava fazendo em São Paulo e ele me falou que ia fazer um projeto missionário com alguns amigos no meio do ano, que se chamaria Projeto Fé. Projeto Fé na Estrada, né? E aí ele me contou um pouquinho do projeto, né? Mas até então só conhecia ele, não conhecia o restante dos amigos que iriam também. E aí, quando a gente saiu de férias desse curso no período de julho, e ele foi fazer esse projeto com esses amigos. E eu acompanhando, né, na página do Facebook do projeto deles, vi uma foto do Diego. Achei interessante, né? Achei bonitinho. E aí entrei no Facebook dele, né? Porque essa era das redes sociais é maravilhosa para isso, né? Você pode fuçar à vontade, que a pessoa nem descobre. Mas ele descobriu porque eu acabei curtindo uma foto dele, uma foto do Facebook dele. E nisso ele me adicionou, porque ele já tinha ouvido falar de mim também, já tinha ouvido falar do meu ministério. E aí ele me adicionou, a gente começou a conversar e percebeu que a gente tinha muitos sonhos em comum, especialmente o sonho de servir na obra de tempo integral. E aí a gente foi conversando, foi vendo, né, onde que ia dar. Lembrando que eu nunca tinha namorado, né? Então era tudo muito novo para mim. E aí eu comecei a conversar com ele, percebi que nós tínhamos muitas coisas em comum, que eu estava gostando muito da amizade dele, ele também da minha. E nesse processo todo a gente foi se conhecendo, ele se declarou para mim e eu também já estava gostando muito dele. Enfim, teremos muitos assuntos em relação a isso, mas para outros podcasts, porque esse agora é para a gente ter só um panorama bem rapidinho. E aí nós começamos a namorar. Depois de quase 1 ano e meio nós noivamos e casamos e juntos nós fomos morar em Campinas, porque o Di terminou a faculdade de História e foi fazer seminário também, agora no seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil em Campinas. Então, atualmente nós moramos em Campinas, o Di está no 3º ano e eu estou fazendo faculdade de Pedagogia e Design Gráfico. 2 coisas nada a ver, mas depois eu explico também o porquê. E hoje nós estamos servindo aqui na Igreja Presbiteriana de Jambeiro mesmo, então todos os finais de semana a gente vem para cá para trabalhar na igreja. E é isso, basicamente acho que esse seria o resuminho da nossa trajetória até aqui. Eu quis dar esse panorama bem breve para vocês poderem conhecer um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que você pode esperar por aqui, muitas lições aprendidas nesse meio tempo de chamado missionário, de conversão, né, antes do chamado, de relacionamento com Di,
de casamento, de relacionamento com pessoas, com igreja, de servir. Eu acredito que todos esses são temas bem legais que a gente pode conversar aqui nos nossos podcasts, tá bom? Então é isso, gurias. Eu espero que vocês estejam animadas para começar o nosso podcast. Eu estou bem animada, estou bem feliz e agradeço muito a Paulinha, que foi a minha grande incentivadora para começar esse podcast e continuar o nosso ministério, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem ligadinhos aí. Se inscrevam no nosso canal se você estiver ouvindo pelo YouTube. Também se inscreva no nosso blog, inscreve seu e-mail aí se você estiver ouvindo pelo blog para você receber as notificações. E nas demais plataformas, fiquem sempre de olho aí para ver se tem vídeo novo, tá bom? E eu espero que seja muito edificante para vocês. E eu tenho certeza que vai ser edificante para mim também poder compartilhar um pouquinho das minhas dificuldades como mulher, como cristã, como esposa, compartilhar com vocês o quanto não é fácil, não é uma vida perfeita, é uma vida cheia de dificuldades, de falhas, mas a gente serve a um Deus que é grandioso, que é perdoador, que é gracioso e com Ele todas as coisas são possíveis. Por isso que a gente pode estar aqui conversando a respeito da graça, conversando a respeito do agir dele na nossa vida, que se não for Ele, né, a gente realmente não consegue fazer nada. Então eu espero que a gente possa caminhar juntas aqui e que seja uma bênção, tá bom? Um beijo, gurias. Fiquem com Deus. Tchau!